Jurassic Park 2 é supremacia, meus amigos. Hoje eu tô aqui pra falar o quão bom esse filme é. E vocês podem se perguntar, por que do nada isso, Mr. Teresino? Simplesmente ontem eu reassisti esse filme e eu tenho uma criminalidade de cinéfilo que eu tenho que falar. Eu só vi esse filme, eu acho que 1 ou 2 vezes na minha vida e nunca foi por inteiro. Eu só sei da cena do Bucky de Cor e eu nunca consegui ver esse filme inteiro, cara. Tanto é que eu acho que as únicas vezes que eu vi foi a cena do ataque dos herbívoros no acampamento que teve na Ilha Sorna. E depois eu parei de assistir. E quando eu vi de novo foi só a cena final até acabar o filme. Eu nunca mais reassisti esse filme do início até o fim. Tanto é que eu, sério mesmo, eu não sabia que os dinossauros eram criados na Sorna pra ir pra Nublar depois. Eu descobri isso esse ano, eu não tô brincando, porque eu não vi esse filme e esse filme explica isso. Então, ontem mesmo eu reassisti esse filme e, cara, é um filme magnífico. E sem sombra de dúvidas, é, junto com Jurassic Park 2, um dos melhores filmes da franquia. E pra mim, tá no meu top 3, tá? Primeiro lugar, Jurassic Park 1. Segundo, Jurassic World. E terceiro, JP 2. Mas tem um motivo do porquê JP 2 não tá na frente de Jurassic World 1, beleza? Vamos começar que Jurassic Park 2 é um filme que engloba tudo que os fãs queriam. Mostra a trama humana e quase nunca mostra algo que poderia ser tirado do filme que não faria falta. Sim, a relação da Kelly com o Ian Malcolm é meio jogada de qualquer jeito na trama. Não foi muito bem explorada, parece que eles só queriam tacar a personagem ali e ter um motivo do porquê que ela tava ali também. Poderia ser retirado do filme pra botar mais cena de dinossauros? Poderia, mas mesmo tando ou não tando, não faria falta nenhuma, beleza? O Ian Malcolm também tem uma atuação bem carona nesse filme. Ele tem uma atuação mais caricata. Ele não é tão bom quanto em Dominion, que sim, por mais que Dominion seja um filme ruim, lá ele atua muito bem, salva muito na atuação. Acho que dos personagens, ele e o Chris Pratt são os que mais atuam naquele filme. Mas chegando na parte dos dinossauros é o que fica interessante de verdade. Desde o início da trama dos seres humanos chegando na Ilha Sorna até acabar o filme, cara, com uma das cenas mais icônicas da franquia, que é o Buck atacando San Diego, meus amigos. Que bagulho incrível! O Spielberg fez arte nesse filme, galera, fez arte. Esse filme é supremacia pura. As cenas, desde o ataque nos dinossauros, que naquele campo em que eles ficam correndo, que tem uma Manquisauro, meu saurópode favorito da franquia, mesmo que tenha aparecido em uma cena e nem deu pra ver ele direito. A magnitude dos Parasaurolophus, a cena do Paxcephalossauro, que, cara, incrível, mano. A direção daquela cena é magnífica. Os personagens chegando, conseguindo segurar os dinossauros pra tentar caçar eles, o Parasaurolophus jogando os seres humanos pra longe. Cara, aquela cena é muito boa. Sem contar as outras subtramas do filme, em que querem capturar o Júnior, que é outro personagem muito legal desse filme, só que só aparece nesse filme, intancavelmente. E ele nunca mais voltou na franquia. Não sabemos até hoje o que aconteceu com o Júnior, cara. Que droga. Mas quando ele aparece, ele é um personagem muito legal, né? É o melhor filhote da franquia, não tem como, é o Gold. Júnior é o Gold, nunca será superado. O que chega perto dele, eu diria que é o Lisinho, tá? É o único que chega perto, porque de resto, sinceramente, não tem como. E já que eles capturam o Júnior e o elenco principal do Ian Malcolm recupera ele pra poder salvar o dinossaurinho que ficou com a perna quebrada, uma fratura na perna, o Buck e a Doi chegam pra roubar a cena, meus amigos. E eles querem o Júnior de volta, só que mesmo assim eles ficam muito intimidados e irritados com o que aconteceu. O trailer em que os personagens tinham resgatado o Júnior seria como uma ameaça pros dois tiranossauros, seria como se fosse um inimigo. Então eles empurraram o trailer e deixaram ele pra cair. Eles justamente tombaram o trailer e depois deixaram ele lá. E depois chega uma cena em que um personagem chega para ajudar o Ian Malcolm e a Sarah, já que o trailer poderia cair a qualquer momento. Só que quando o personagem entra dentro do carro para poder auxiliar o trailer subir, né, já que ele tava tendo mais força do que o carro e tava levando o carro junto, o Buck e a Doi aparecem e fazem uma das kills mais insanas da franquia, meus amigos. Eles pegam o personagem e partem ele ao meio. Os dois queriam devorar o cara e eles acabam partindo ele, com os dois tendo um pedaço do cara na mesma boca, cara. Eles praticamente deram um beijo da morte ali, só que não é igual o Godzilla. Cara, que insano, que insano. Sem contar as outras cenas de tensão que os dinossauros protagonizam. O Buck é incrível nesse filme. A Doi também tem uma participação muito legal. As cenas que ela aparece pra ser um comboio com o Buck são muito legais. A movimentação, os animatrônicos nesse filme estão perfeitos. Por mais que a Doi se assemelhe bastante com a Rex do primeiro filme, eu acho que ela é mais clara, ou ela tem um tom mais escuro, listras mais escuras, mas o tom dela é mais claro. Ela tem listras mais escuras pelo corpo, mas ela é um pouquinho mais clara que a Rex. E um pouco mais esguia, não magra, esguia.
E o Buck, como todos os machos da franquia, Buck, Booby e Amber, eles são muito mais robustos, galera. Mesmo sendo menores, mas eles são muito mais robustos e têm um volume superior às fêmeas. Tanto é que por isso que um dos personagens do filme quer capturar logo o Buck, porque ele é mais imponente, mais robusto e mais volumoso, chama mais atenção do que as fêmeas. E ele quer isso pra poder botar no novo parque de San Diego, que eles tentaram fazer nesse filme, só que, inclusive, isso daí é uma trama que não foi muito bem explorada, tá? Eles poderiam ter explorado melhor isso. O filme também tem uns cortes secos meio desnecessários, inclusive nessa cena em que o Buck é doido e parte e o cara ao meio, do nada dá um corte muito grande, mas dá pra entender, já que os personagens estavam lá embaixo segurando a corda, só que quando a cena corta, eles já estão lá em cima e chega um monte de gente tentando ajudar eles. Só que o tempo dos três personagens subirem a corda é no máximo uns 2, 3 minutos. Então dá assim um tempinho pros tiranossauros fugirem e chegar o elenco todo pra ajudar eles. Só foi um corte seco mesmo. Junto com do nada no final do filme, cortando pra cena dos personagens chegando em San Diego e o barco sendo totalmente destruído. E é dito que a tripulação foi morta pelo Buck. Só que isso não faz muito sentido, já que como é que ele sairia dentro do galpão pra matar o cara que tava dirigindo, né, controlando o navio, e depois matar o pessoal da tripulação na dianteira do navio, sendo que a cabeça dele nunca conseguiria entrar ali. Eu prefiro acreditar que foram raptores ou consignados, alguma coisa assim que entrou ali, cara, porque, na moral, o Buck fazer aquilo é complicado. Ele teria destruído o navio e teria acabado caindo dentro do mar, mas, né... E outros personagens que brilham nesse filme, por mais que apareçam um pouco bem lá perto do final, são os raptores tigrados, os dos designs mais lindos da franquia, cara. E também um dos mais agressivos. Eles são os mais agressivos dos raptores, junto com a narrativa do Jill Rebirth, só que ninguém liga pros raptores do Rebirth, aqueles buchas. A narrativa deixa eles lá em cima, mas eles são uns bosta no filme. Mas os raptores tigrados são mais agressivos do que os JP3. Os JP3 são mais inteligentes, mas os JP2 são mais agressivos. O filme mesmo deixa isso em claro, galera. Eles protagonizam cenas incríveis, a cena do mato alto, cara, que cena magnífica, cara, em que eles quilam praticamente quase todo mundo do elenco. Os tiranossauros não conseguiram quilar, mas os raptores chegaram pra meter bala. E esse filme mostra o que os filmes atuais não estão fazendo. Dá protagonismo para dinossauros clássicos. O raptor, tiranossauro, os herbívoros, Parasaurolophus, eles brilham nesse filme, galera. E é algo que tá faltando hoje em dia. Os caras querem ficar inventando moda de mutante, híbrido. Existem milhões de espécies de dinossauros, ainda que não foram descobertas, já que a fauna atual, se você acha a fauna e flora atual do planeta grande, não representa nem 10% do que tinha antigamente. Então eles já têm muito dinossauro pra descobrir, tem muito dinossauro pra usar na franquia, mas eles querem ficar inventando moda, galera. Isso é um bagulho que me irrita muito na franquia. E a trilogia clássica que englobou isso. Acabou a trilogia clássica, acabou isso daí também. Eles só reviveram isso com o Giga em Dominion, e ainda foi uma bosta a utilização dele. Ele e o Terry, é legal, eles botaram os dinossauros originais, mas o Terry e o Pyroraptor foram os únicos que ficaram legais. O Giga e outros dinossauros não foram bem utilizados. Inclusive nesse filme, eu diria que a última vez que a gente vê a supremacia do Tiranossauro, é a última vez que a gente viu o Tiranossauro épico. É nesse filme, cara, com o Buck protagonizando a cena em San Diego, aquela cena incrível, o Buck sendo um dos melhores Rex dessa franquia. Pra mim, o top 3 sempre será Rex, Buck e Amber, não tem como. Pra chegar ao JP3 e vir o Snoke tirar a graça do Tiranossauro. Pra quem gosta do Snoke, eu também gosto dele, mas é tudo culpa dele pro Tiranossauro ter começado a ser um bucha. Porque, simplesmente, quando o Tiranossauro perdeu pela primeira vez, isso lucrou muito. Desde aquela época o pessoal fazia teoria em jornal, em entrevista, coisa nos Estados Unidos, e aquilo deu muito dinheiro. Então desde aquilo o Tiranossauro virou bichinha na franquia, porque eles gostam de fazer o Tiranossauro apanhar, porque Davi chama atenção. Snoke, por mais que você seja legal, você é um otário. Eu sou inevitável. E o motivo de eu deixar o Jurassic World 1 na frente de The Lost World, que inclusive o Jurassic Park 1 é 10, o Jurassic World 1 é 9,5 e o Jurassic Park 2 é 9 pra mim. Eu deixo por aqueles erros que eu comentei no início, e também porque eu acho a batalha final do Jurassic World 1 salva demais o filme. Aquela batalha final conta como quase que um 10 praticamente pra aquele filme. Aquele filme é perfeito com aquela batalha final. Então por isso que se torna à frente do Jurassic Park 2. Porque ele sim teria uma batalha final. Não seria uma batalha final, seria um confronto final, mas que não seria ligado com uma trama, tipo, derrotar um antagonista. Já que o Bug enfrentaria algum herbívoro grande que nunca foi definido. Tem gente que fala que é Ankylosaurus, Stego, o Trike, mas tinha a ideia de que o Bug enfrentaria um
um herbívoro grande, de grande porte em San Diego. Ele teria uma batalha com esse herbívoro, ganharia dele. Não tem a dificuldade, mas deveria ganhar num LoL pra mid-diff. E quando ele terminasse essa luta, ele continuaria perseguindo os protagonistas. Eu acho que faltou sim, cara. Eles poderiam ter colocado. Imagina só, uma luta de um Trike contra o Buck. Ia ser muito incrível. Então um grupo de Parasaurolophus que fossem agressivos, porque a sorte nos bichos sabem se defender, ia ser legal. E depois de todas essas cenas incríveis, incluindo aquelas do início que eu não comentei, como a cena do Estegossauro e a cena do Compsognato, aquela kill muito top, em que os personagens chegam pra tentar fazer um turismo na Ilha Sorna do nada, cara. Os caras não tinham nem noção do perigo que tinha naquela ilha. E os Compsognatos já foram os primeiros a killar e estrear a ilha pros caras. E devem ter killado aquela rapaziada toda, então deve ter visto um carnívoro, deve ter vindo um carnívoro maior e finalizado todo mundo. E o filme termina com os dinossauros em harmonia na Ilha Sorna, algo lindo de se ver. Muito top, cara. Com os estegossauros, herbívoros como o Parasaurolopho, Joshamberger e o Buck Adolf Jr. felizes, em harmonia com todos os dinossauros. E isso eu acho lindo. Eu realmente levantei a mão e falei cinema nessa hora, porque não tem como, cara. Isso é papo reto muito bom. E desde aí nunca vimos mais esse casal incrível. Até que chegou Dominion e Teoria do Caos, a quarta temporada, e nos trouxe... O casal mais lindo do Brasil. Brincadeiras à parte, e bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo no coração de vocês, e aí, vocês concordam? Jurassic Park 2 é um dos melhores filmes da franquia? Ou vocês acham que o filme é ruim? Vamos trocar aquela famosa ideia aqui nos comentários, galera. E bem, é isso, falou, até a próxima.